e proporcionou que eu inicie a gravação. Obrigado, viu? Obrigado. De nada, professor. Se precisar, é só chamar a gente, tá? Tá bom, obrigado. Temos 135 pessoas, pessoal. Muito obrigado pelo comparecimento de todos, viu? E, enfim, e isso eu trago uma segunda obra, então, já para encaminhar do meio para o final da minha fala, né? Que é de um outro autor, que é o Zygmunt Bauman, que vocês conhecem bem, né? Em que ele traz muito desse debate antropológico, quase, do indivíduo, antropológico, eu diria, do indivíduo no século XXI, o mal-estar da pós-modernidade, né? O mal-estar da pós-modernidade. Podem ver que tanto o Chevalier quanto o Bauman, o Chevalier usa o termo pós-moderno, porque ele fala justamente desse estado pós-monarquias modernas, né? E o Bauman fala da pós-modernidade, fala mais do século XXI. Né? Então, nós realmente estamos num plano um pouco diferente do que a gente iniciou o século XXI aqui no Brasil. Né? Nós iniciamos o século XXI com uma noção de uma Constituição nova, uma Constituição que estabeleceria um modelo de Estado novo, garantias individuais novas, e por ali o direito circulava, a jurisdição constitucional. E a gente viu isso migrar para uma outra via, né? E acabou dando muita razão a esses autores que trabalhavam esse novo conceito, essa nova concepção de Estado, essa nova concepção de indivíduo, como o Chevalier e o Bauman, né? Essa redução não só do Estado no plano econômico, na não intervenção nas relações econômicas, mas também a redução do poder do Estado, da sua hierarquia. Né? Então, essas dicotomias que estão compondo muito o nosso dia a dia. Tanto é, pessoal, que a gente, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia agora, que entre decretos municipais, agora eu falo da questão jurídica mesmo, entre decretos municipais, resoluções, normativas estaduais, normativas federais, decisões do Supremo, nós temos quase uma confusão de como nos conduzirmos. Podem ver que existe uma não aceitação por parte de alguns dos decretos. Existia um debate tão permanente sobre isso no Brasil, que isso acabou não se fixando, a gente quase não conseguiu estabelecer um plano de debate do bem público. Isso foi sendo setorizado, isso foi sendo quebrado, foi sendo obedecido por um, pelo outro não, e isso, como eu digo, não é uma crítica solta, isso é uma observação realmente, né? Desse plano de individualização, né, uma busca natural, e isso tem a ver com o nosso modelo econômico estatal, natural, né? Uma busca pelo desenvolvimento pleno do indivíduo e uma redução do debate público e de bens públicos. Então é natural que uma pandemia que exige um comportamento público, ela tenha essa contraposição de comportamentos individuais. Porque é natural, a gente está formando uma sociedade assim, a gente formou um Estado assim, né? Então, toda aquela hierarquia, todo aquele martelo que a Suprema Corte bate e resolve tudo, né? Tudo aquilo se politizou numa noção individual, digitalizada, né? Solta, né? Podem ver, eu estava comentando na aula de Direitos Humanos, né? Nós verificamos nas gerações de direitos fundamentais características, né? Então, primeira geração, a briga por direitos civis e políticos, né? Até encaminhando o professor Daniel, né? Uma segunda dimensão ligada a direitos sociais, né? Direitos ligados às revoluções industriais, né? E atualmente a revolução digital que a gente vive, as revoluções digitais momentâneas, elas têm muito de interferências não corpóreas, né? De pura comunicação. Eu estava mesmo comentando com o pessoal, por exemplo, o debate sobre o aumento ou redução do dólar, né, a moeda, né. Muitas vezes o indivíduo, ele tem um distanciamento, eu, por exemplo, gigantesco daquele tema, né. Mas ele proporciona opiniões, inclusive às vezes contraditórias sobre aquilo, sendo que ele às vezes não tem nem interesse no aumento ou redução daquela moeda, né. Aquela revolução que ele está causando naquele momento é uma revolução desconstrutiva, ele na verdade não sabe muito bem o que está acontecendo. E isso se apresentou no Brasil com que a gente não tem um debate real sobre qual é a melhor forma do dólar estar alto ou baixo, porque, na verdade, um plano individual de relações digitais, em que o Estado é alguém que atrapalha, mas enfim, qual foi o debate público disso? Não, nenhum. É um debate diário, ali, momentâneo, ele vai ser usado para cá, para lá, vai ser usado por cada indivíduo para contrapor alguns argumentos do outro,
mas não esse debate realmente feito no legislativo, que vai se espalhar pela sociedade, vai ser aplicado pelo judiciário. Todo aquele conceito clássico, ele de alguma forma está em xeque, né? Esse é o grande ponto, né? Então, essa era a grande questão, né? Observar como aquelas garantias que a Constituição traz, né? Liberdade de expressão, né? A não discriminação, a liberdade de voto, né? Como que isso vai ser interpretado num momento de tamanha liquidez das relações, né? E variedade de interpretações, né? E de busca realmente por questões mais individuais e menos públicas, né? E até estava lendo, para finalizar, a concentração de riqueza hoje em dia, que era tida como meio a meio, né? Metade para as corporações e metade para os estados, né? A noção é que hoje em dia corporações privadas já detêm maior riqueza que os estados, né? Então, nesse sentido, como eu disse, até levando ao final aqui, o papel do Estado se mostra discutido pelo neoliberalismo não só no plano econômico, concentrando a riqueza mais no plano privado. Agora é natural que, se nós vivemos na era do capitalismo e a riqueza está mais concentrada no privado, o Estado vai sofrer uma redução e vai justamente representar os interesses de onde está a riqueza, né? Então, as adaptações que a gente vê hoje em dia dos Estados, somente nesse sentido, de ceder para esses interesses, e aí, como tudo que tem dois lados ou três lados, você vai ter os benefícios, o ônus e o bônus, né? E um dos ônus que a gente sofre é que a redução do próprio poder do Estado de intervir nas relações individuais, né? E se ele é enfraquecido, ele vai ter uma redução de possibilidade. E aí, para finalizar, ele é enfraquecido até que lado, né? Já que muitas vezes existe uma hipertrofia do direito penal, uma hipertrofia da polícia, né? O que afinal é reduzido no Estado, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que debater essa concepção de Estado pós-moderno no século XXI e como a jurisdição constitucional, né, como a noção de implementação dos direitos constitucionais acaba sofrendo alguns abalos nesse paradigma. Então, professor Daniel, são algumas reflexões que eu trago, assim, eu sei que eu espalhei bastante o tema, né, espalhei bastante o tema aí sobre o papel do Estado, mas era justamente trazer um debate pretensiosamente atual sobre o Estado, né, e que ao menos gere uma reflexão nossa, né? Até que ponto esse poder do Estado, né, de intervir nas relações, esse debate sobre todas as atitudes do Estado, sejam no município ou na União, por exemplo, né? Até que ponto isso não enfraquece também a própria noção de poder judiciário, de implementação de direitos, né? Então, algumas reflexões aí a partir da obra do professor Jacques Chevalier e do professor Zygmunt Bauman aqui que eu trago. E abro para o colega aí. Bom, então, quero mais uma vez, boa noite a todos e todas, agradecer esse público enorme aqui, qualificado, né, que estamos verificando numa noite de segunda-feira de semana acadêmica, cumprimentando também o diretório dos estudantes por esse evento, porque sempre é interessante, né, tu fazer uma discussão interdisciplinar, uma discussão que a gente sempre gostou de fazer isso para mostrar para os alunos como aquela aula que ele está tendo de introdução ao direito, ela se vincula com uma criminologia, como a gente consegue ter coisas em comuns, né? Então, quero cumprimentar todos os presentes aqui, um cumprimento muito especial a esses meus dois grandes amigos que dividem hoje essa noite comigo, essa mesa virtual, digamos assim, e que para mim é sempre uma honra, uma alegria poder estar em qualquer momento na presença destes, que são amigos meus que antecedem a nossa jornada aqui na Fevale, né? Então, o professor Cássio, um grande amigo de infância, né? Seja do tênis, do futebol, depois do direito, em todas as áreas, o Cássio sempre foi mais talentoso que eu, mas eu estava sempre por ali, né? Continuando, nos esforçando, mas é um grande amigo, um brilhante profissional, alguém que me honra muito ter nesse ciclo de amizade, assim como o meu irmão, Diogo Machado de Carvalho, aí o parceiro do tempo de mestrado, de diversas inquietações, diversas lutas aí, quis o destino que a gente viesse junto para essa bancada aqui da Fevale,
dividir, então, tantas coisas, e sempre é um momento de aprender mais com esses brilhantes colegas. Pessoal, então o professor Cássio já tocou aqui nos pontos de uma forma muito peculiar, né? Já dando essa abertura daquilo que nós precisamos, nós pretendemos discutir hoje. E nós estávamos comentando esses dias sobre até uma discussão que estava sendo feita, né, em uma dessas lives com diversos professores renomados, né, o Leonel Severo da Rocha, através do lançamento do livro do Germano Schwartz, que falava das constituições estão mortas, né? Ou seja, será que a Constituição morreu? Né? Será que nós tivemos uma morte da nossa Constituição, do nosso constitucionalismo? E, na verdade, o que os autores estão problematizando e dialogando a Constituição não vai morrer, né? Mas o que pode acontecer e o que pode estar acontecendo, e que é o que nós vamos discutir aqui, até que em escala isso acontece, é a morte daquela nossa definição kelseniana de Constituição, a morte de um modelo de Constituição, porque nós temos uma crise, que é o que dá nome à nossa fala hoje. E por que a gente fala em crise? Porque a gente vive um momento em que, paradoxalmente, a nossa Constituição, que estabeleceu uma democracia, que veio para fazer uma ruptura, que veio para dar um novo modelo de Estado, para dimensionar uma relação Estado-indivíduo, para fazer com que o Estado tivesse que assumir compromissos de defesa de garantias e de promoção de políticas públicas num novo modelo, para romper com o modelo que nós tínhamos de um período ditatorial, essa Constituição, hoje, ela é tida como problemática, ou é tida como causadora de diversos dos problemas que nós temos na nossa sociedade, ou seja, como se essa Constituição, que nos assegurou diversas garantias e que limitou o poder do Estado, esta Constituição é o causador de violência, de corrupção e dos males do mundo, ou seja, nós vivenciamos aquilo que nós temos de um chamado fetiche autoritário, né, que se revelou de uma forma muito grave e preocupante nos últimos anos, que é esse flerte perigoso com o autoritarismo, esse flerte perigoso com a autoridade pura e simples, esse flerte perigoso com restrições de liberdades, em nome sabe-se lá do quê. Então, este modelo constitucional, ele está enfrentando uma crise, e onde a gente vai ter que discutir aqui, que é o objetivo da minha fala, dos papéis, principalmente do judiciário, de uma jurisdição constitucional, onde a gente vai ter que estabelecer, a quem cabe o quê? O que a gente espera dessas instituições em um momento de tensionamento, em um momento propriamente de se estabelecer novos contornos, né, para essas relações. E aí a gente chega, por exemplo, o professor Cássio falava de direitos humanos, a gente percebe uma perspectiva aqui de defesa historicamente, os direitos humanos foram consolidados, então, para uma defesa do indivíduo frente ao Estado, né, ou seja, frente aos poderes do Estado, uma Constituição que tem na sua essência limitação de poder do Estado, essa é a essência, limitar o poder do Estado diante dos direitos que o indivíduo possui. Aí depois se estabeleceu umas relações multinacionais e um papel da Constituição tendo que ser diferente através disso que o Cássio, de forma, colocou, desse novo mercado como Deus de todas as coisas, até que ponto a Constituição tem que assegurar alguns limites, até que ponto a Constituição tem que preservar alguns direitos dentro dessa lógica mercantilista, né, mercadológica. Afinal de contas, o dinheiro manda em tudo, quais são os limites, de que forma a Constituição vai se estabelecer, e a gente chega para um modelo constitucional onde está discutindo a defesa de um vírus hoje em dia. Quer dizer, a gente está discutindo o papel que o Estado e o direito têm diante de uma pandemia. Ou seja, o Estado pode te proibir de sair da tua casa, o Estado pode te obrigar a usar uma máscara, o Estado pode proibir uma atividade comercial de funcionar. Isso tudo é discussão do novo modelo constitucional. Mas o meu direito de ir e vir, tu não pode me impedir. Tá, cara, mas tem um vírus aí que tu não pode estar saindo por aí espalhando para as pessoas. Por quê? Porque tem um problema
um problema de saúde, mas isso coloca em tensão de novo o quê? Os nossos direitos e garantias e o papel de um constitucionalismo a partir disso aqui. E aí nós temos um problema hoje muito grande, que é um problema comunicacional, né, que é o seguinte: primeiro, romper algumas barreiras comunicacionais que as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem enxergar, não se permitem mais debater e estudar e dialogar e compreender sobre algum determinado assunto. E a gente vive uma era, então, que a gente nunca teve tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão desinformados a partir de uma indústria de industrialização de fake news, por exemplo, que já está mais do que demonstrado os efeitos que isso pode ter em uma sociedade. E aí o Cássio falava antes ali dessa questão de redes, né, de sociedade de redes e de comunicações. Um documentário, né, gente, que está no Netflix, O Dilema das Redes. Aquilo ali mostra muito o quanto nós somos guiados e conduzidos a partir de tecnologias que buscam medir aquilo que a gente gosta, curte, interage, e para te manter cada vez mais preso àquilo ali, ela vai te dando cada vez mais informações daquilo que tu gosta, ela vai te dando cada vez mais informações com aquilo que tu reage, ela percebe em qual postagem que tu para e vai criando o quê? Uma bolha. Aí a gente vive essa polarização, que tu briga com a tua tia no domingo, que tu não conversa mais com o teu pai, que tu brigou com a tua família, que tu brigou com teus amigos de uma vida inteira, por quê? Por causa de uma polarização que está sendo pensada. E não é aqui uma questão que eu estou falando em termos de uma teoria da conspiração, que tem um robô chinês lá nos fazendo que a gente mate uns aos outros. Não é nisso, gente. Aqui é o seguinte: quando o produto é de graça, tem uma frase do documentário que eu acho sensacional, quando o produto é de graça é porque tu é o produto, né? Então, quando tu tá usando ali teu WhatsApp, teu YouTube, tudo isso, tu tá achando que tá gratuito, não, o produto é tu, cara, que tá usando, e eles estão te guiando para aquilo que eles querem que tu veja, para aquilo que eles querem que tu fale, porque aquilo que tu tá pensando e que eles estão vendo que é o que tu mais gosta, aí gera uma bolha. Vai gerando uma bolha naquilo que tu acredita apenas que as pessoas pensam que nem tu, porque é só o que tu vê, tu só interage com pessoas iguais daquele pensamento. E isso gera uma incapacidade de tolerância com o diverso, uma incapacidade de diálogo, né, de discussão sobre, afinal de contas, o que está acontecendo. E aí, gente, o Luhmann também, que o professor Cássio tanto mencionou, ele vai trabalhar com essa questão de conceitos, e ele vai dizer que o conceito precisa de limites, e os limites justamente estão na diferenciação. Ou seja, quando eu diferencio uma coisa de outra para que eu possa definir o limite de um conceito. E aí é que a gente chega agora, no final de contas, então, o que é a Constituição? De que forma estou entendendo o que é a Constituição, porque eu preciso fazer essa definição do que é constitucional, do que é inconstitucional, e isso, gente, gera uma crise desse nosso modelo, porque nós estamos, a partir dessa linguagem, utilizando a Constituição, que assumiu aqueles compromissos que eu falava no início, que vem para defender, para estabelecer limites do poder do Estado, para salvaguardar direitos e garantias fundamentais, não para o bandido, mas para nós todos, né? Inclusive para o bandido, porque é para todo ser humano, mas para defender o meu direito eu tenho que defender o teu, e também o do bandido. Agora, eu preciso entender que, a partir dessa definição que a gente tem hoje nesse jogo de linguagem, nesse jogo de dimensão de poder, a gente está utilizando o texto constitucional para restringir direitos. A gente está utilizando o texto constitucional para impor medidas, muitas vezes restritivas e muitas vezes indevidas. A gente está utilizando o inconstitucional para aquilo que não se gosta, e aí entra no aspecto da jurisdição constitucional, quando a gente vê, por exemplo, o que já foi feito pelo Supremo em diversos momentos, e um dos principais problemas da nossa Corte Constitucional, penso eu, é a possibilidade absurda de decisões monocráticas, onde a gente tem um poder absurdo na mão de um
ministro, né, que ele pode, por exemplo, que nem já foi feito, e foi feito recentemente numa medida cautelar, né, que suspendeu um projeto não, uma reforma do Código de Processo Penal, por entender inconstitucional. E isso aqui eu vou falar amanhã de manhã com vocês, eu e o professor Diogo, fiquem o convite também para que vocês compareçam, né? Nós temos uma atividade amanhã pela manhã, onde a gente vai discutir o pacote anticrime, e o pacote anticrime que foi suspenso em uma parte porque entenderam que era inconstitucional uma decisão que foi tomada pela Casa Legislativa, uma decisão que uma legislação que cumpriu todos os seus ritos e que vinha para adequar o Código de Processo Penal ao modelo eleito pela Constituição de 88. Ou seja, vinha para fazer uma coisa que lá em 88 o nosso Código já devia ter feito. Mas como tem aquelas questões do discurso, de novo, de linguagem, da polarização, do populismo penal midiático, porque é isso que a gente vive muito quando a gente está falando em espetacularização do direito penal, um populismo penal, porque eu falo, teve uma discussão uma delas, né, do Gilmar Mendes com o Barroso, e o Gilmar Mendes dizendo que o Barroso fazia situações simplificava de uma forma irresponsável algumas situações e disse, né, que para cada problema complexo, normalmente tem uma solução simples e errada, né? Ou seja, o que está sendo feito, né, através desse populismo midiático é tu jogar na cabeça das pessoas que tu combate criminalidade, aí é o que o Diogo vai falar na sequência, eu não vou me meter no papo dele, né, até porque ele vai falar com muito mais propriedade, a questão de o quanto tu fomenta, tu incute na cabeça das pessoas que a gente vai resolver o problema da violência só com mais pena, mais polícia, mais violência estatal, mais tudo, sem se dar conta do quão complexo é isso. É óbvio que o judiciário, as suas leis, a estrutura policial, a estrutura judiciária tem o seu papel, mas a gente aposta cada vez mais nisso, né? E como diz o professor Diogo, o direito penal é o Davi Luiz, né? Ele chega sempre atrasado e com violência. Quando ele chegou, o problema já está feito, né? Ele fala do Davi Luiz, né, Cássio? Mas podia ser ele próprio, né? Na nossa zaga lá, que ele também chega com uma certa violência de vez em quando. Por isso que eu sempre um dos primeiros que eu escolho para manter meus joelhos aparafusados aqui em dia, né? É bom deixar o Diogo sempre no meu time. Mas então, quando a gente discute isso, pessoal, o que a gente precisa entender também dentro desse flerte perigoso com práticas autoritárias, que recado que está sendo dado? Né? Ou seja, qual o recado que está sendo dado? Qual a linguagem? O que está sendo transmitido a partir de determinadas políticas, de determinadas falas, de determinadas posições que são institucionalmente assumidas? E é isso que às vezes nós temos que refletir. Por quê, pessoal? Porque pensamos o seguinte: quando a gente fala em fascismo, em práticas fascistas, aí, óbvio, muita gente banaliza esses aspectos a partir de uma perspectiva, hoje em dia tudo é fascista, se tu não gosta do cara, tu diz que ele é fascista. E realmente, às vezes, tu tem excessos para os dois lados. Mas o fascismo, como tudo, ele tem a sua contemporaneidade, ele vai ter a sua temporalidade a ser avaliada. Eu não preciso de uma marcha em uma grande capital para que eu possa estabelecer um fascismo, mas o fascismo tem práticas fascistas. Ele tem uma prática fascista que se evidencia na tolerância do tratamento ilegal aos tidos como inimigos. Quando eu tolero um tratamento ilegal para alguém que eu não gosto, isso é um sintoma fascista, isso é uma prática fascista. Ou seja, quando a gente discutia alguns excessos do Supremo Tribunal Federal, e foram muitos ultimamente,
Aí era discutido como defensor de vagabundo, defensor da impunidade, aquela coisa toda. Acontece que agora o Supremo vem errando de novo e cometendo diversos excessos, e muitos dos que antes estavam batendo palma em várias questões que em Lava Jato, Mensalão, e que o Supremo acabou, não dizendo que esses processos foram todos errados, longe disso, gente, mas eu estou falando de alguns excessos que o Supremo possa ter, na nossa visão, cometido. Muitos que antes aplaudiam, agora acham absurdo essa, como é que se chama, essa ditadura do Supremo que está sendo apontada. Só que, pessoal, o problema é coerência. Porque quando tu tá tolerando, e isso vale para os dois lados, se tu não tá criticando agora o que o Supremo está fazendo nesse inquérito absurdo da fake news para medir força com o Bolsonaro, tu está sendo incoerente com o que tu defendeu lá atrás. Por quê? Porque isso que está fazendo agora é absurdo, e não é porque tu não gosta do Bolsonaro que tu tem que achar que é válido. Da mesma forma que foi feito em diversos momentos com o ex-presidente Lula, por exemplo, em cancelar uma posse, uma nomeação, ou em uma escuta que foi declarada ilegal e foi difundida e comentada em todos os veículos de comunicação, quando tu tolerava porque tu não gostava do Lula, isso é incoerente, isso não pode, isso flerta perigosamente com uma lógica autoritária, que faz o quê? Tolera tratamentos ilegais para aqueles tidos como inimigos do Estado. E esse é o problema, gente. Eu tenho que defender direito para quem eu não gosto, porque para defender para quem eu gosto é uma barbada. Eu posso não gostar do presidente Bolsonaro e do que ele representa, mas eu não posso tolerar tratamento ilegal. Porque isso viola aquilo que nós temos que defender enquanto operadores do direito, enquanto estudantes de direito, que é o respeito às garantias constitucionais. Se nós fizermos pouco caso do texto constitucional, como é que tu vai explicar para o cara lá na esquina que não tem formação jurídica o que ele tem que representar, qual o limite, qual o direito dele, o que o Estado pode ou não pode fazer? Como é que tu vai explicar para o guarda de trânsito que ele não pode fazer alguma coisa porque ele tem um limite enquanto agente público e não pode penetrar na tua esfera individual? Então, o problema é esse discurso. E quando a gente fala isso no auge da nossa ditadura, na implementação do Arsenal número 5, o Pedro Aleixo, né, vice-presidente, conversando com o general Costa e Silva, ele chega e questionando, né, aquela questão do ato institucional número 5, da sua colocação em vigor, e ele diz: presidente, eu não temo esse ato nas suas honrosas mãos. Eu temo o que poderá ser feito pelo guarda na esquina, ou seja, pelo brigadiano, pelo policial militar, o que ele pode fazer com todo esse poder. Então é óbvio que tinha que temer também o que estava na mão do general, mas ele estava tendo um jeito de dizer ali que era o quê? O discurso que é passado, o que vai se autorizando, gente, o que vai se legitimando através de uma linguagem para que as pessoas imprimam uma violência sistêmica aos direitos fundamentais. E aí, a partir de práticas autoritárias, a gente tem que voltar para um limite de valores das instituições, gente. Porque, afinal de contas, quando a gente discute o que pode, o que não pode, o Supremo errou, o Supremo não pode fazer o papel do Legislativo, o Supremo não pode descumprir um texto claro da Constituição. Mas dizer isso não é dizer eu vou fechar o Supremo com um cabo e com um soldado, com todo respeito ao cabo. Ou seja, isso é flertar perigosamente com o autoritarismo. Discutir críticas, funcionamento das instituições, sempre dentro do campo democrático. Eu não posso admitir como válida a alternativa que fala em fechar Supremo, em fechar Congresso, porque isso a gente pode não ter a dimensão do que está acontecendo, mas essa linguagem, esse plano está autorizando diversas práticas. E aí a gente começa a ter sintomas disso, de uma série de violências, públicas que são cometidas, e, por exemplo, a questão Teve um episódio que foi sintomático, né, que saiu em vários
jornais, enfim, de uma abordagem policial num condomínio de luxo em São Paulo, onde a pessoa diz, tu não vai entrar aqui, porque aqui é Alphaville, não é a favela, eu ganho o que tu não ganha, não sei o quê. E o que o policial faz? Consente, porque no fundo ele sabe que ali ele não podia fazer nada. No fundo ele sabe que o papel dele ali estaria sendo colocado diante de algo que ele não tem como se sobrepor. Agora, se isso fosse em um determinado local, em uma determinada comunidade, quando o cara tivesse pensado em falar alguma coisa, o pé estava no pescoço dele. Ou seja, estou dizendo que está certo o pé no pescoço? Claro que não, mas o que eu estou dizendo é que aquilo ali é sintomático do que a nossa polícia está fazendo, de que a violência policial ela é seletiva, de que nós temos sim uma restrição muito grande de direitos que é autorizada por esse discurso, que é um discurso, sim, que perigosamente se aproxima de questões autoritárias. E aí, gente, essa jurisdição constitucional tem que ser o quê? Nós precisamos, sim, ter um poder judiciário que tenha capacidade de exercer o papel constitucional. A Constituição precisa ser posta em efetividade. E essa discussão que a gente trava hoje, lá em 1800, na discussão dos federalistas republicanos dos Estados Unidos, já se discutia, afinal de contas, quem vai fazer esse controle constitucional. Porque se eu tocar isso para o judiciário pode dizer que uma lei do parlamento é inconstitucional e acabar com uma legislação que foi aprovada pelo parlamento, que é o poder representante do povo. Sim, mas a Constituição precisa ser devidamente efetivada e para isso precisa de um poder que a coloque que lhe garanta o seu funcionamento. E aí se entendeu o judiciário como adequado, primeiro pelo aspecto técnico, segundo porque se fosse colocado para o executivo ou para o legislativo, estaria dando poderes demasiados para qualquer um daqueles. E o judiciário, então, ficou historicamente, né, como o poder responsável por este exercício dessa jurisdição constitucional, que pode, inclusive, declarar inconstitucionais as vontades do legislativo. Bom, mas aí, gente, entra naquilo, afinal de contas, qual será esse papel do judiciário? E aí, encaminhando já para o final, o papel de uma Suprema Corte Constitucional, ele é o papel de defesa da Constituição, de defesa dos valores impressos na Constituição, e não dono da Constituição. Ao judiciário não compete desrespeitar determinados limites, sejam eles semânticos, sejam eles jurídicos, para dizer o que se quer a partir daquilo que se pretende. Ou seja, existem determinados limites, e aí o Leno Streck vai falar sobre isso, filosofia da consciência, filosofia da linguagem, ou seja, eu não posso verter o objeto ao bel prazer do intérprete, né? Eu não posso dizer do texto legislativo aquilo que eu quiser, porque nós temos hoje, como eu vinha dizendo, e aqui tem um livro extremamente interessante, os 11, que são, então, o STF e seus bastidores, onde tu percebes ali questões que são discutidas em de escolha de ministro, de decisões e de bastidores que são realmente extremamente complicados, no mínimo, né? Então, qual é que é este papel onde eu posso ter um ministro só que tire um governador eleito, que tire um presidente da Câmara, que afaste um ministro a partir de uma decisão monocrática? Ou seja, é poder demais, e poder demais na mão de qualquer pessoa é um risco a uma democracia. Sempre, onde há, já diria Zaffaroni, onde há poder sem limite, ocorre o abuso de poder. E sempre que um poder é abusado, os nossos limites democráticos são postos em xeque. Então, a crença na bondade dos bons, na justeza das decisões, é sempre algo arriscado. E aí, para finalizar, pegando este ponto que o professor Cássio, de alguma forma, colocou ali também, da espetacularização dos julgamentos, né, da TV Justiça, gente, isso gera um problema que, quando se começou a televisionar isso, se diz, nós não vamos televisionar tudo, né? Porque um julgamento cansativo, como é que vai ser essa discussão toda? E às vezes tem coisas aqui que nós vamos discutir, como é que isso vai
vai ser divulgado. Só que aí tu não pode deixar um jornalista lá, um editor, que seja, para que ele edite o que um ministro falou ou não num julgamento. Então não teria sentido. Ele, vamos mostrar tudo. Só que isso gerou um Supremo de celebridades, né? O Supremo que lá no tempo que o Leomar Baleiro falava de um ilustre desconhecido, né? Que as pessoas não sabiam quem eram os ministros e o que faziam, hoje virou um Supremo de celebridades. Por um lado é bom que a sociedade saiba, que a sociedade cobre, que a sociedade identifique aqueles que são agentes que exercem um fundamental papel público, mas, por um outro lado, há um depósito de expectativas muito grandes, e nessa atenção a determinadas expectativas, toda expectativa gera um quadro de preenchimento, e o julgador ele é tendente, porque ele é um ser humano, a preencher aquele determinado quadro de expectativas. E, a partir disso, se coloca diante de situações onde o Supremo se vê ameaçado naquele que muitas vezes é o seu papel de ser contra-majoritário. De se a população inteira quer que um determinado acusado seja linchado em praça pública, um juiz de direito tem que dizer pode, porque a nossa lei não permite, não pode, porque não é legal. E o papel contra-majoritário é um papel fundamental a ser exercido por uma Suprema Corte, só que nesse momento espetacularizado, onde disputas e discussões entre ministros são levadas, e na nossa forma de pensar, sempre tentando entender as coisas a partir de um código binário, a gente, como em qualquer trama, elege o bandido e o mocinho. E aí eu lembro na época do mensalão, uma charge do iote, fazendo um dinheiro sendo pendurado assim, né, pingando com água, e o Lewandowski dizendo, isso não é lavagem. Ou seja, eu não estou entrando no aspecto de se é lavagem ou não, se foi ou não, estou entrando no aspecto de que um cartunista se acha legitimado a dizer que um ministro do Supremo não sabe o que é lavagem de dinheiro porque ele discordou daquele que foi tido como um herói, como Batman, como o que for. Ou seja, o quanto essa espetacularização cria expectativas, e essas expectativas influenciam a um julgamento de um determinado ministro, é extremamente perigoso também. Nós não podemos confundir isso como uma ameaça à garantia da publicidade. A publicidade é uma garantia das decisões, é uma garantia fundamental. Ninguém quer o retorno à penumbra do sigilo, mas entre publicidade e exposição midiática e um populismo midiático, nós temos que entender essa diferença. Isso não é fácil, esse é o objeto do meu último capítulo da minha tese, analisando esses julgados, e não está sendo nada fácil definir uma limitação de, afinal de contas, como que a gente lida com esses problemas. Mas são mais algumas provocações, algumas inquietações para que a gente possa trazer aqui e discutir. Eu já passando a palavra para o Diogo, passando a bola, né? Fiquei aquele volante meia boca aqui, que recebe a bola de um e larga para o outro, sem dar a bola mascada, já está de grande, já fiz o meu papel, passando para ele apenas para que a gente fique com essa questão, né, gente? Nossos problemas nós teremos, dificuldades muitas, mas a resposta pode ser aquilo que o Lênin Streck também muitas vezes já falou, pode não ser nem a única nem a melhor, mas é adequada à Constituição. E isso tem que significar muita coisa para nós. Muito obrigado pela atenção, e Diogão, está contigo. Muito obrigado, professor querido, amado Daniel Kessler. Cumprimento todos e todas aqui presentes, sobretudo os meus queridos colegas de Direito, professora Marina e professor Gabriel Jônior, que se fazem presentes entre nós. Eu sempre brinco em aula que se há duas disciplinas que nunca acabarão, é o direito penal e o direito tributário, porque são basicamente o âmbito primordial de atuação de um Estado. O Estado nunca vai deixar de punir e nunca vai deixar de tributar. Pelo contrário, cada vez mais nós verificamos isso ampliado de alguma forma, né? Então, antes de mais nada, eu queria, sobretudo, agradecer a total irresponsabilidade do professor Cássio de ter me convidado para essa fala. E o professor Kessler, também, eterno amigo, eu estava pensando como é que eu ia começar isso. Eu comecei a relembrar há algum tempo, claro, não é do tempo de vocês, mas basicamente no início dos anos 2000,
grande Real Madrid tinha os Galácticos. Então, ou seja, eu comecei a pensar, pô, hoje eu estou me sentindo aqui Michel Salgado, ou seja, Michel Salgado, lateral direito de extrema e de dificuldade técnica absurda, mas que jogou junto de Zidane e de Ronaldo Fenômeno. Então, hoje, me colocando na posição de esforçado aqui, tentarei não estragar o jogo, que é de vitória garantida. Então, vamos lá. Algumas coisas a gente tem que conversar. O professor Cássio já me fez uma provocação. As constituições estão mortas. Ele já tinha trazido à baila esse tema. E eu comecei devagar e eu cheguei à conclusão que, em relação à matéria penal, a Constituição ela é natimorta, ela já nasceu morta. Ou seja, basta ver que o primeiro projeto de emenda constitucional datado do 6 de outubro de 88, ou seja, um dia de promulgada a Constituição, já foi tentada a alteração para passar a pena de morte no Brasil. Ou seja, do primeiro dia de 6 de outubro de 88 até o presente momento, nós tentamos cada vez mais transformar o país ou o nosso sistema legislativo em algo absolutamente mais punitivo do que efetivamente ele já é. Então, claro, trazendo à tona, todos nós sabemos a dificuldade de se ter efetivamente implementada essa feição contra-majoritária da Constituição. Eu acho que isso, sem dúvida, é um ponto basilar, mas de extrema dificuldade, até, sobretudo, pois na posse do nosso novo ministro, que tem um belo penteado, chamado Luiz Fux, segundo o aluno falou, não sei, esse aqui é o aluno que disse que seria o que eu digo, eu não posso acreditar nisso, seria erro de tipo, dentro de uma lógica penal falando, mas que o próprio ministro Fux, ao assumir a presidência, disse que está muito mais preocupado com as vozes da rua do que propriamente com a voz constitucional. Então, aí eu fico preocupado justamente com isso, com o Supremo Tribunal Federal dando vazão a essas vozes da rua, a voz do cidadão de bem, cretino, que nós temos aqui no nosso cotidiano. O cidadão de bem é o maior calhorda, o maior argumento falacioso e hermenêutico utilizado no nosso direito penal, mas que busca cada vez mais. Eu acho que a terra plana do direito penal é acreditar no direito penal. Já que tem terra plana, as pessoas ainda acreditam na terra plana num contexto macro, mas a terra plana do direito é acreditar que ele tem essa capacidade preventiva e de solução de conflitos. Acreditar na prisão, colocar nessa prisão falida, que é um instituto falido desde sempre, acreditar nessa potencialidade punitiva, algo que possibilite uma melhora. Então, já fazendo essa introdução, é só para mostrar o seguinte, que eu estava fazendo um apanhado histórico só para demonstrar que desde a redemocratização até o presente momento, nós vivemos uma onda de recrudescimento da legislação penal. Encarceramento em massa, que nós vivenciamos nos dias atuais, que sem dúvida há um encarceramento em massa, ainda que seja negado por muitos, mas os negacionistas estão entre nós, inclusive na questão do encarceramento em massa, que eles acreditam o problema da violência que o Estado pune muito, sendo que nós já somos o terceiro maior Estado do mundo a punir. Então, alguma coisa tem errada. Ainda se acredita que o Brasil é o país da impunidade, sendo que é o terceiro que mais pune. Então, aqui a gente tem um ponto de discordância e todo e qualquer sistema político da redemocratização até o presente momento utilizou, acreditou no direito penal e fez muito uso dele e muito mau uso. Então, aqui, só para iniciar a fala, eu até peguei aqui, que é aquele chavão clássico do nosso maestro Antônio Carlos Jobim, vulgo Tom, que já disse que o Brasil não é para iniciantes, o Brasil não é para principiantes mesmo, porque nós podemos vivenciar no atual sistema que nós temos, por exemplo, o Partido Liberal, tem aqui o projeto de lei 806 de 2020, o Partido Liberal que quer que o Estado intervenha punindo crimes, o aumento irrazoado nesse momento de pandemia. Ou seja, o Estado deve intervir na economia para o Partido Liberal. Então é algo que eu não consigo compreender. E também já pode trazer à baila aquilo que já foi
discutido amplamente nas últimas semanas, que é a questão da isenção do perdão tributário para algumas igrejas, sendo isso votado a favor pelo Partido Comunista do Brasil. O PCdoB votou a favor dessa isenção. Ou seja, eu tenho um liberal que quer intervenção da economia, eu tenho um comunista que vota a favor da igreja. Então, o Brasil é esse amontoado, esse caldeirão, e dentro dessa ideia, nós devemos tentar, de alguma forma, nos situar. Então, basicamente, eu quero trabalhar aqui com vocês algo simplório, que é comum, que é muito já estudado, que é aquilo que nós conhecemos como direito penal simbólico. O que é direito penal simbólico? Vou pegar aqui o Papa, o sujeito que melhor trabalhou esse tema, que sem dúvida foi o alemão, o doutrinador Winfried Hassemer. O Hassemer queria explicar o que é esse direito penal simbólico, que nada mais é, até vou ler aqui, que é um instrumento político demagógico que o Estado utiliza para saciar os desejos, uma demanda social. Ou seja, é o direito penal que serve muitas vezes para, de alguma forma, dar uma saciedade a essa volúpia punitiva das pessoas. E é dentro dessa ideia que, desde 88 até agora, a gente vem trabalhando. É muito mais fácil eu criar uma legislação penal mais forte, mais dura, do que propriamente buscar a resolução dos problemas penais que exigem, sobretudo, um respeito aos direitos sociais. Então é muito mais fácil criar um papel do que propriamente construir um país calcado na educação. Sobretudo agora, nesse momento atual, a gente verifica que a criminalização, essa lógica punitiva, esse ideal de encarceramento, é aquilo que gera votos. O direito penal ele é um capital eleitoral. Ele é portfólio de propaganda eleitoral. Não podemos nos esquecer disso e cada vez mais isso é melhor utilizado pelos partidos políticos. E aqui eu falo de partido político independente de sigla, porque se vocês forem pesquisar no site da Câmara, vocês vão encontrar todos os partidos políticos buscando uma legislação penal diferenciada para esse momento de pandemia. Todos querendo o aumento de pena para aqueles crimes que versam sobre rendimentos, sobre valores destinados, sobretudo à educação, à saúde, valores públicos que seriam desviados neste momento complicado que todos vivenciamos. Então, aqui a gente tem um problema, acreditar no direito penal. O direito penal desde 88, eu pego 88 como um ponto limite, um ponto de ruptura, que trouxe uma ideia nova, porém que nunca efetivamente foi implementada, até porque não adianta trabalhar o novo com os olhos do velho, como já diria o Lênin, né? Então a gente teria que ter uma lógica, uma interpretação nova para esse instrumento novo chamado Constituição, que até hoje, perpassados 32 anos quase, nós estamos ainda remando, engatinhando nessa maturidade constitucional. Então o direito penal ele vem se centrando basicamente na criação de novos crimes e na ampliação das penas daqueles já existentes. Então são esses dois pontos que são o carro-chefe da política criminal atual. Novos crimes, penas maiores para aqueles crimes já existentes. E só a título de curiosidade, eu andei pesquisando alguns crimes novos que nós temos em sede de legislativo que são absolutamente espetaculares. Ou seja, espetaculares para mostrar o quê? Como funciona ou como talvez não funciona a atividade legislativa em matéria penal. Então aqui tem dois projetos de lei, o 1735 e o 5194, que buscam criminalizar estilos musicais que contenham expressões pejorativas ou ofensivas, ou seja, ofensivas às mulheres, ofensivas à polícia, que façam apologia de drogas. Eu pensei, mas, meu Deus do céu, mas qual é o estilo musical que vai sobreviver a essa legislação? Porque, basicamente, desde a MPB, desde o funk carioca, desde o sertanejo universitário, desde os rocks da bossa nova, até os sambas clássicos, todos, de alguma forma, têm algumas palavras preconceituosas que, para o olhar do intérprete, talvez haja uma criminalização. Claro, eu sei que efetivamente há alguns
certamente alguns estilos são objetos de maior criminalização, porque não tenho dúvida disso, que no próprio texto do projeto de lei já se fala só no funk, só falam no funk e no rap, sendo que se esquecem, por exemplo, até estava me lembrando aqui que o Tango do Meretrício, de João de Almeida Neto, já começa dizendo que o cara vai rasgar a certidão de casamento, fincar o braço na mulher. Eu queria saber se João de Almeida Neto iria entrar dentro desse bojo de criminalização ou não, ou seriam apenas as condutas voltadas a essas músicas que dão vozes aos eternos objetos de criminalização, que são as classes mais periféricas. Então, aqui também, um crime que eu desconhecia, que eu achei demais para mostrar, é que é um crime tão comum que a gente tem, que, digo assim, é uma criatividade absurda do legislativo, que é o crime de exportação de meteorito. Ou seja, porque é um crime tão comum cair meteorito no Brasil, justamente, ou seja, é um fato isolado que ocorreu em Pernambuco, onde tinham americanos, cientistas americanos, que estavam levando os meteoritos para outros países. Então, em razão disso, nós, brasileiros, temos que criar uma legislação para proibir a exportação de meteorito. Olha, e assim a gente vai indo, e assim a gente vai indo. Então, tem desde proibição, criminalização de bonecas para fins sexuais, aquelas bonecas hiperrealistas. Tem o projeto de lei do PDT, o 4315, tentando criminalizar o uso de bonecas hiperrealistas para finalidade sexual. E eu vou pegar esse crime, justamente, essa tentativa de criminalização, para mostrar como isso efetivamente se está a tutelar meramente a moral e não basicamente nenhum bem jurídico. Porque a luta do sujeito que tem para si esse objeto, qual é a ofensa ao bem jurídico? E aqui, trabalhando bem jurídico, já fazendo aqui, todo mundo fez, até fiquei com vergonha, todo mundo mostrando um livro, disse, vou pegar um livro aqui também para mostrar, porque aqui esse livro, sem dúvida, sobre teoria do bem jurídico, o melhor livro que nós temos, que é do professor Luiz Greco, um apanhado de artigos dos grandes doutrinadores alemães, e traduzidos, claro, aqui para nós, mas que ele fala isso, bem jurídico deveria estar centrado num valor relevante para a sociedade, um valor que é relevante à sua manutenção para o convívio social, porém que esse valor tenha reflexo, no mínimo, constitucional. Não, tem vários, tem a proibição de cachorros, tem um aqui que eu só deixo agora que falaram aqui, que eu acho que é demais, que é a proibição de tatuagem em animal. Porque é uma coisa muito comum, né? Quem nunca tatuou um pet? Ou seja, ó, isso aqui do Patriota 4206/2020. Criminaliza a realização de tatuagens de animais para fins estéticos. Ou seja, é porque o nosso legislativo está com muito tempo para trabalhar. Porque o objeto é a criminalização de uma tatuagem, a criminalização do sujeito que mantém no seu âmbito privado relações sexuais com uma boneca, o sujeito que escuta uma música que traz apologia ao uso de drogas ou à violência policial. Tem aqui também o crime de importunação sexual leve. Qual as condutas? Provocar ou demonstrar ciúmes. Ou seja, está lá. Projeto de Lei 6427/2019. O crime, 1 a 3 anos para o sujeito que provocar ou demonstrar ciúmes ou incutir o sentimento de culpa no parceiro. Ou seja, qual a finalidade dessa legislação? Será que nós não estamos basicamente criminalizando atos do cotidiano? Não estou entrando aqui no mérito. Se é bom, se não é. Fazer uma tatuagem num cachorro, manter relações sexuais com uma boneca hiperrealista. Isso não estou entrando no objeto de discussão. Eu quero saber o seguinte, o que isso tem a ver comigo? Porque básico da teoria do bem jurídico é eu, Estado, só posso interferir na vida de uma pessoa se aquela conduta tiver relevância, tiver afetação, não só a mim, Estado, mas também a terceiros. O que o sujeito que tatua um cachorro tem a ver comigo? Mas eu não gosto, causa dor no animal. Ok, tá. Então a gente já pode discutir num outro prisma.
O que o sujeito que cria ciúmes na namorada tem a ver comigo de direito penal? Não sei. O que o sujeito que lá na sua intimidade mantém relações sexuais com uma boneca? O que isso comigo? Não sei. Ou seja, o que o Estado, qual é o fundamento, qual é a legitimidade dele para interferir aqui? E aqui, basicamente, a gente tem extrema interferência numa política criminal moralista que nós vivenciamos, sempre vivenciamos, isso aqui sempre foi vivenciado, mas que ganha contornos mais graves, sobretudo no momento atual de BBB. E BBB, quando eu falo, não é de Big Brother Brasil, antes fosse. Aqui é bancada, Bíblia e bala. Então, que são as grandes bancadas do nosso poder legislativo, que muitas vezes com uma atividade moral, basicamente, busca a criminalização de algumas condutas praticadas por aquelas pessoas que eles não gostam. Por que há tantas leis inúteis no Brasil? Eu não sei. Não sei. O Brasil, basicamente, tem... Claro, ninguém nunca sentou para colocar, mas a gente tem em torno de 1.800 artigos criminais. A gente tem 1.800 crimes. Qual a necessidade disso se a gente só se preocupa com 5? Eu não sei. A gente só se preocupa com roubo, com furto, com tráfico, com homicídio, com crimes de arma e com estupro ali de vez em quando. Tá? Mas, só para demonstrar, há uma inflação legislativa. O próprio Estado não dá conta. O Estado lá, quem já leu Foucault, sabe que no Vigiar e Punir, quando ele já demonstra o nascimento da prisão, ele já diz, ó, isso aqui nasceu, mas já nasceu falida, já nasceu fracassada. A prisão é um instituto fracassado. Está lá, o Foucault dizendo isso disse isso com estudos de 2, 3 séculos atrás. E ainda hoje nós acreditamos na prisão. Por isso que eu digo, a prisão ainda é a terra plana do direito penal. A gente acredita nisso. Porém, não há qualquer dado prático de que haja uma melhora da nossa segurança pública, essa loucura que vivenciamos de encarceramento. Então, só para demonstrar que a demagogia que é trabalhada ou que é maltratado o nosso direito penal. O nosso direito penal vem perdendo essa feição de proteção de bens jurídicos para se tornar, basicamente, uma criminalização de morais, de costumes, que muitas vezes a bancada legislativa impõe para certas pessoas. Então, nisso, nós tentamos, de alguma forma, lidar, interpretando uma Constituição que é absolutamente garantista, absolutamente limitadora, mas que tem, inclusive no Legislativo, e com forte amparo social, porque as pessoas querem punição, as pessoas clamam por punição. Eu não tenho dúvida que se fosse feito um plebiscito acerca da possibilidade de pena de morte, prisão perpétua, redução da maioridade penal, castração química, tudo isso seria aprovado com ampla margem de votação. O número acerca dessa possibilidade seria absurdo em comparação à sua restrição. Então, a gente tem uma população sedenta por sangue, eu não tenho dúvida. A nossa turba sedenta exige a punição, exige cada vez mais uma rápida intervenção do Estado, e aí a gente tem um problema chamado prisão preventiva, que o professor Daniel sabe explicar muito melhor que eu, mas que gera essa inflação. Temos uma inflação penal. Por isso que eu digo, bandido bom e bandido morto é algo absolutamente falacioso, porque todos nós somos bandidos. Todos nós somos bandidos. Eu não sou bandido. Tu é bandido. Tu é bandido. Se tu é meu aluno, eu mando link de livro pirateado. Eu mando link, sim. Que desliga essa porcaria dessa gravação, que quando falar eu digo, putz, não faz prova contra mim mesmo. Mas tá bom, vamos lá, faz parte. Então, sim, já bebeu e dirigiu, já sonegou imposto, já cortou árvore com motosserra, aqueles crimes bobos que a gente trabalha em sala de aula, ou seja, as ofensas nossas de cada dia no grupo do WhatsApp. Então, criminosos todos somos. Há uma seletividade na escolha de determinadas condutas. Claro, aí entra a lógica política, mas é outra coisa para ficar claro, que normalmente eu sou taxado de comunista. Eu digo, tu pode me chamar de comunista, tu pode chamar de petista, tu pode chamar de fascista, só não me chama de gremista. O único ista que eu não aceito é o gremista. Os outros istas, se tu quiser me chamar, me chama.
tá? Mas é só para demonstrar o seguinte, pouco importa a sigla partidária, todos os partidos políticos fazem e fizeram uso do direito penal. Todos. Por isso que a gente tem aquele fenômeno da direita penal e da esquerda punitiva. Não muda nada. Ou seja, todos os partidos, quando ascendem o poder, fazem uso do instrumento penal justamente para selecionar, rotular e punir aqueles indesejados. Todos. Então não me venham com questão de política partidária aqui, porque isso não cabe em matéria penal. Muito se fala da descriminalização do aborto, da descriminalização de drogas em determinado partido, eu digo, cuidado, partido, quando tu teve no poder, tu não fez nada. Então agora é muito fácil falar. Claro, eu sei que vivemos no momento atual onde isso está em efervescência. Não tenho dúvida, porque é a pauta basicamente do governo Bolsonaro, que já disse inúmeras vezes que bandido bom é bandido morto. Desde que o bandido não seja um filho, desde que não seja um amigo, desde que não seja alguém. Mas é aquela ideia, todos basicamente utilizam desse direito penal de forma desarrazoada. Óbvio. Tá? É por isso que a gente tem esse problema legislativo. A gente tem leis que não são cumpridas e nunca serão, porque a própria estrutura policial não dá conta disso. A polícia não dá conta do homicídio, velho. A polícia não dá conta do homicídio. Tinha índices dizendo que 90% dos homicídios eram arquivados por insuficiência de indicativos de autoria. Então, se a polícia não dá conta do homicídio, tu acha que a polícia vai dar conta da criminalidade contra as relações de consumo, dos crimes contra a biossegurança, dos crimes da música que ofende a moral e os bons costumes do cidadão de bem brasileiro? Óbvio que não. Ou seja, essa criminalização de algumas condutas é só jogar para a torcida como se houvesse, de alguma forma, a possibilidade de resolver um problema social com o direito penal. E é isso que eu quero, basicamente, falar com vocês e acabar. Não se resolve problemas sociais com o direito penal. Não se resolve, nunca se resolveu problemas sociais com o direito penal. Eu sei que é muito mais fácil, é menos custoso eu criar uma folha dizendo que tu, pessoa, não pode fazer isso sob pena de incorrer em determinada punição. Primeiro, é uma lei que, aí sim, também natimorta, porque efetivamente nunca será aplicada, mas que cria uma ideia, até para a minha plataforma eleitoral, de que eu estou preocupado com a população, estou fazendo algo que será útil para fins de repressão e diminuição do nosso caótico problema de segurança pública. Então, só para mostrar, e é para finalizar mesmo, direito penal não se resolve, não resolve nada, basicamente, de problema social. E falar que aqui, entre essa crise que nós vivenciamos da direita penal e a esquerda punitiva, quem perde e quem efetivamente perde é a dogmática criminal democrática. Todos esses valores, todos esses princípios que nós conseguimos exprimir do texto constitucional já foi para o saco há muito tempo. Já foi para o saco há muito tempo. E aqui, só para mostrar isso, e que eu peço com bons ouvidos que vocês me escutem e não entendam mal, um dos grandes erros do nosso Supremo Tribunal Federal em matéria penal diz respeito ao caso da homofobia. A homofobia. Por que isso? Porque a homofobia não é uma pauta penal, pelo contrário. A homofobia tem que ser objeto de tutela penal. Mas para ser objeto de tutela penal, eu preciso de lei. A gente tem tanto projeto de lei porcaria aqui, e eu não falei do projeto de lei que criminaliza a homofobia. Aí o STF, por meio de um carteiraço, equiparou a homofobia àquelas possibilidades de criminalização do racismo. Ou seja, todo mundo bateu palmo de cuidado, isso aqui é um problemaço, porque o STF está ampliando o objeto de aplicação da lei penal para prejudicar alguém, e isso a gente aprende nas cadeiras introdutórias de direito penal, ele está fazendo analogia in malartem, algo que é absolutamente uma vitória, uma conquista do direito penal democrático. Então, a causa é nobre e muito nobre. O meio, o modo que foi criminalizado, absolutamente deletério e prejudicial à democracia e ao direito penal. Porque
sabe-se lá o que pode vir depois. Sabe-se lá o que pode vir depois. Abre a porteira, eu não sei efetivamente qual será a possibilidade de criminalização ali na frente. Então, isso só para mostrar que nosso princípio penal, que nos é mais caro, chamado de legalidade, já sofreu um ataque ferrenho do STF. E só nesse ponto, né? Sem falar de outros princípios que o princípio da insignificância, o princípio da culpabilidade, o caso da Boate Kiss, sei lá, dá tantas coisas para falar em respeito ao não correto uso da dogmática constitucional aplicada ao direito penal, mas que daí extrapolaria os limites da nossa fala aqui. Então, só para mostrar para vocês, em resumo, todo e qualquer governo faz uso, sempre fez uso do direito penal. Sempre, seja ele está ali, seja extrema direita, seja extrema esquerda, não importa. Todos ainda acreditam, e aí é um ponto de discordância que eu tenho com todos. Todos acreditam na terra plana chamada repressão penal. E aí é um ponto falho que devemos, de alguma forma, romper com esse paradigma. É isso, meus queridos, só isso. Questionamentos. Muito obrigado, professor Diogo. Muito obrigado. Eu tinha esquecido como era divertido participar de um debate, de uma aula de direito penal, né? Então agora estou relembrando meus bancos acadêmicos e muito bacana mesmo. O legislador penal é o ser humano de maior criatividade nesse mundo. Cara, exatamente. Tu imagina o seguinte, velho. Até hoje tem um julgado clássico de Santa Catarina, onde o sujeito foi preso por pedofilia. Qual era o crime de pedofilia nele? Ele tinha coleção de mangás, e alguns mangás, os hentais, tinham conteúdo envolvendo um polvo, colocando tentáculos no orifício de uma criança. E o cara saiu preso, um universitário saiu preso como pedófilo por força disso. Qual a ofensa ao bem jurídico? Tinha uma criança? Não, era um desenho. Mas qual a ofensa ao bem jurídico que nós temos? Qual é o fundamento do Estado invadir a casa, pegar um universitário, taxá-lo como pedófilo e depois ter que absolver, né? Porque é absolver. Qual e da obra O Espírito das Leis, né, do Montesquieu, né? Essa questão da mesologia, do estudo do meio para a compreensão das leis. Eu vi que teve um conjunto de questionamentos aqui, tanto no privado quanto no chat público, né, desde o início da nossa fala. E como realmente essa questão da promulgação de um conjunto bastante grande de leis aqui foi objeto de debate, né? Até o Fábio também colocou uma questão do individual aqui, mas enfim, a ideia toda era justamente começar a nossa conversa espalhando, como eu disse, o tema, né, dentro da teoria geral do Estado e da teoria geral do direito, né? Depois o professor Daniel fez uma fala mais voltada à jurisdição constitucional e puxando um pouquinho para o direito penal, né? Até que o professor Diogo concentrou mais, me parece justamente, professor Diogo, me corrija, no tema que é foco da disciplina de hoje, né, de criminologia, isso, né, que estuda exatamente... A política criminal que nós temos atualmente, muita gente pergunta, mas que, fica a dica, melhor, isso aqui eu digo, olha que TCC, vai no site da Câmara e procurem projetos de lei, coloca assim, crime, que vocês peguem uma térmica de café, um belo chocolate branco, vocês vão passar a tarde rindo das criminalizações, dos focos de interesse do nosso legislador penal em relação aos temas mais absurdos e esdrúxulos. Bom, não sei, professor Daniel, um comentário, mas me parece que tu toca bastante na questão dos números finais desse encarceramento, né? O quão, fim ao cabo, a gente aí, observando essa estrutura penal, o quanto isso deu de resultado e qual foi o resultado, né? Eu acho que é exatamente isso que se presta ao estudo, né? Observar exatamente o resultado disso, quantificar isso e observar, né? Tu citou os 5 crimes ali, achei muito interessante, né? E os 5 crimes, né? Roubo, etc. E até eu ia comentar, passando a palavra para vocês aqui, falando um pouquinho mais de teoria geral do direito, dentro desse contexto mais coloquial, que no Brasil tem dois princípios que jurídicos, eu brinco, né, que na verdade não são princípios, né, são contra-princípios jurídicos, que é a lei não pega e o juiz é nosso, né.
Então, essas duas bases sociais, a lei não pega e o juiz é nosso, elas transitam, tu disse, num basilamento hermenêutico na interpretação do nosso dia a dia, né? Então, eu sempre puxo um pouquinho para o meu lado, sempre garanto a ideia de autoridade, mas eu não vou ser punido porque eu conheço a autoridade local, sempre termina numa noção de poder muito básica, né? Então, não sei se o professor Daniel quer fazer algum comentário, eu vi que também a Adriana ali questionou a questão do punitivismo, a Thaís também comentou, né? Sim, professores, só Diga. me permite. Não, exatamente, eu fui vendo algumas perguntas, né, que foram sendo feitas, e eu acho que isso que o professor Diogo coloca, a gente concorda, né, a gente pensa muito parecido em diversos problemas, em diversas questões, exceto no aspecto futebolístico, né, que, como já ficou claro, na nossa divergência. E Inter, velho, eu só não vim para essa live de camiseta do Inter em respeito a ti. boa, fico feliz. Mas a questão é na verdade, há duas coisas que eu acho que marcam muito, né? Que é uma antecipação de barreiras punitivas, ou seja, o Estado querendo antever condutas criminosas, e aí tu abstrato total do bem jurídico, né? Ou seja, estou censurando moralmente aquilo que é errado, que é feio, que eu não gosto, e eu estou utilizando disso para antever comportamentos que possam passar a ser lesivos. Esse é um ponto. E um outro ponto que, para mim, é o que a gente fala, não é, pelo menos, o Diogo até bem mais que eu, mas eu, pelo menos, eu não sou abolicionista, nunca fui, nunca acreditei no abolicionismo como uma forma de resposta do Estado, porque eu acho que a gente ainda precisa de alguma coisa, né, que não dá para acreditar numa ausência total do Estado, mas o problema é essa crença na salvação através do direito penal, achando que faz 40 anos que a gente aumenta a pena, faz 40 anos que o discurso ele é mais pena, mais prisão, prisão mais rápida, e aí o direito penal simbólico não funciona para que passe a funcionar um processo penal simbólico, ou seja, o processo penal vem com mandado de busca e apreensão na casa do universitário, vem com prisão preventiva, vem com tudo e depois uma absolvição. O processo, às vezes, ele é mais lesivo do que uma eventual condenação. O processo penal afasta um governador eleito de um mandato, certo? Não é por morrer de amores pelo Witzel, mas é por discutir de novo o que uma cautelar do processo penal não sequer teve uma condenação, pode fazer em um procedimento. Então, o que a gente discute é nesse aspecto simbolista e simbólico, e muito também numa questão de que alguém perguntou ali antes sobre os índices dos crimes, e o Diogo colocou muito bem, o problema, gente, isso Beccaria falava em 1783, né? Ou seja, a pena, para que ela tenha alguma função, ela precisa ter a certeza da punição e não a extensão da punição. O cara que bota a arma na tua cara para roubar teu carro, ele não está pensando que ele vai ter 4-10 com arma de fogo aumenta em 2/3 agora. Não, ele está pensando que ele vai ficar impune, que é o mesmo que tu faz quando tu bebe e dirige. Porque se tiver uma blitz na frente do boteco, tu não vai ir, mas tu bebe e dirige porque tu conta com a impunidade. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa beber e dirigir do que botar uma arma na cabeça do cara. Eu só estou dizendo que nós todos, em dimensão maior ou menor, contamos com a impunidade. E o problema, então, é essa ausência de estrutura numa polícia mal remunerada, mal valorizada, mal equipada, que tem que dar conta de uma legislação cada vez mais punitivista, hiperbólica, e que não consegue se efetivar em nada. Então, esse é um problema de falta de estrutura para dar conta das nossas legislações, muito mais do que apenas, né, legislar. E o exemplo clássico disso é a qualificadora, né, que foi criada para os policiais que morrem em serviço. Ou seja, um Estado que não faz nada para impedir que o policial morra, mas diz que quando ele morrer, eu boto uma qualificadora que na prática não mudava nada, porque já era qualificado antes, igual, seja pelo motivo ou pela ocultação de crime, mas é a crença nesse simbolismo, né, e aí a gente vem reproduzindo isso há décadas e a criminalidade só aumenta. Então, seria só essa contribuição pequena.
Não, perfeito, professor, perfeito. Bom, pessoal, então, conforme eu tinha conversado no início da nossa live aqui, né, era para encaminhar as perguntas mais no particular, aqui no chat. Eu acho que, de uma certa forma, os professores, as perguntas eram mais direcionadas a essa parte penal, né, então, acho que, de uma certa forma, os professores já responderam isso, tanto na sua fala quanto agora. E, enfim, agradeço realmente a presença de todos. Acho que a semana acadêmica ela tem justamente esse sentido de estabelecer um debate, né, e uma série de eventos e cada evento com o seu debate, né? Então, e que o aluno possa transitar, inclusive, entre os cursos da universidade, né? Lembrando que esse aqui é um evento dos estudantes, então acho que a ideia era justamente trazer um tema atual, como o pessoal falou aí nas lives, né? E justamente possibilitar esse debate, né? Acho que esse é o grande ponto, tá? Queria reiterar o agradecimento aí a todos, aos meus colegas, professor Daniel, professor Diogo, professora Marina, professor Gabriel, muito obrigado pela presença, tá? Pela noite de hoje. Foi realmente um aprendizado aqui para mim, tá? Fiquei ouvindo aqui, aprendendo muito com os colegas. E agradecer imensamente a presença dos alunos também, né, pessoal, que fizeram dessa noite aí uma noite muito bacana mesmo. Então, agradecer a presença de todos aqui, tá? E, enfim, pessoal, por hoje é só. E curtam os outros eventos da Semana Acadêmica. Vocês sabem que está no site do DCE, tem no Instagram do DCE também. Quem ainda não segue nosso Instagram da Fevale aqui, vou deixar, tá? Direito.fevale. Tá? Sigam o nosso curso lá. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Só um momentinho, eu gostaria só de reiterar o convite do professor Daniel, que amanhã de manhã a gente vai fazer uma conversa sobre o pacote anticrime. Kessler falando dos aspectos processuais penais, que são vários, até uma confusão, essa bagunça legislativa que nós vivenciamos, e eu falar algumas coisas, alguns pontos em relação ao direito penal. E eu convido todos que tiverem disponibilidade que acessem o link e para a gente discutir, colocar em pauta alguns questionamentos de vocês acerca dessa nova legislação que mudou muito a estrutura dos mais variados diplomas no ordenamento jurídico. Então, fica o convite, quem tiver a possibilidade, amanhã de manhã, a partir das 9h15, contamos com vocês. Estaremos todos. Muito obrigado, colegas, alunos, amigos aí. Uma boa noite para todo mundo. Foi mais uma vez um privilégio. Grande abraço, pessoal.